Descrito pela Polícia Federal como personagem crucial do chamado núcleo financeiro do esquema bilionário que roubou aposentados e pensionistas do INSS, o empresário Maurício Camizotti fecha o primeiro acordo de delação premiada. Quem traz as informações é a repórter Berenice Leite. E mais gente pode abrir a boca. Vamos entender então essa história aqui com a nossa querida Berê. Berê já está no telão conosco. Berenice Leite, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO, a segunda edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, boa tarde para a nossa audiência. Isso mesmo, expectativa diante dessa primeira delação premiada, fechada com o Maurício Camizotti, que é um empresário que inclusive participou da CPMI do INSS. A oitiva dele, já como investigado da Polícia Federal, acabou culminando também na sua prisão posterior a ser ouvido na CPMI. Junto com ele também, a mesma época, no mesmo período, foi preso o careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes. E depois disso também, agora em fevereiro, nós já noticiamos que outras duas delações já estão em negociação. A gente tem que lembrar aqui, não só porque são dois nomes indicados pelo governo Lula. Um deles é o do Virgílio Oliveira, que até então atuava como procurador federal. Vamos lembrar que ele também está preso, e daí a importância, né, dessas prisões preventivas, porque acabam provocando essas necessidades da defesa buscar uma delação premiada, como forma até mesmo de tentar reduzir algum tipo de pena que venha a cair sobre eles. Bom, o Virgílio Oliveira, como procurador federal, também está preso preventivamente. A esposa dele, vamos lembrar, a Thaisa Hoffmann, também depois na CPMI do INSS, ela ficou em silêncio à época e foi questionada, inclusive, sobre o sobrenome Hoffmann, né? Se ela teria algum parentesco com algum político ou alguma política. Enfim, o casal, ela inclusive apontada como esposa desse procurador federal e que teria aberto uma empresa de fachada para, de alguma forma, dar legalidade aos recebimentos indevidos. E além dele, do Virgílio Oliveira, também está em negociação a delação do André Fidelis, que é o diretor de benefícios, era até então o diretor de benefícios do INSS. E tinha um cargo muito importante porque era ele que autorizava os descontos dissociativos, tanto para os sindicatos quanto para as associações, né? Então, papel crucial, ele autorizava mesmo essas pessoas não sabendo, e também está preso e negocia nesse momento uma delação premiada na Polícia Federal. Não só vale lembrar que o Virgílio Oliveira, que é o procurador federal, até então ele já citou, né, nessa tentativa de negociar uma delação com a Polícia Federal, o filho do presidente Lula, o Lulinha. Ele cita o Lulinha, então, já nessa pré-delação, e há uma expectativa também sobre mais informações sobre isso, bem como do André Fidelis, que participava diretamente autorizando esses descontos. Até porque o irmão do presidente Lula, que é o Frei Chico, vice-presidente do Sindinap, também era um dos sindicatos beneficiados, que arrecadou aí milhões por meio desses descontos não autorizados na folha dos aposentados e pensionistas, Geise. E além disso, claro, a delação mais esperada nesse momento, claro, é a do careca do INSS, ele que continua preso também, já mudou de advogado durante esse percurso, desde o ano passado, quando ele está nessa prisão preventiva, e também já cogitou a possibilidade de delação premiada. Lembrando que as investigações da Polícia Federal apontam que o Lulinha é uma espécie de sócio oculto, né, justamente por citações de que o Lulinha, o filho do presidente Lula, recebia esses 300 mil reais mensais, fora os 25 milhões e outras sociedades que eles mantinham, até citando questões de envolvimento no Ministério da Saúde, enfim, tráfico de influência, muita coisa envolvida, e que por meio dessas delações premiadas, tudo isso pode vir à tona. Claro, lembrando que as delações precisam não só da palavra deles, como eles também precisam comprovar tudo aquilo que eles estão afirmando. E a gente, claro, está acompanhando tudo com lupa, direto de Brasília, essas delações no caso do roubo dos aposentados. Geise. Berenice Leite, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste, segunda edição. Bom final de semana e até semana que vem. Olha só, antes da gente chamar aqui os nossos analistas políticos, a gente tem uma fala do deputado Alfredo Gaspar.
A fraude do INSS envolveu bilhões de reais roubados de aposentados e pensionistas. E Maurício Camizotti está no centro desse roubo. A colaboração premiada dele tem que citar o nome de políticos e autoridades envolvidas. Não se pode mais colocar sujeira debaixo do tapete. Que diga toda a verdade e aponte todas as autoridades, sem exceções, que participaram desse roubo monstruoso contra quem mais precisava de apoio do Estado. Tá, então, olha só, para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com um excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje. O nosso time já está aqui no telão. Começamos sempre pelas damas. Doutora Kátia Magalhães conosco. Doutora Kátia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geise Serrão, nossos espectadores, sempre aqui lutando pelas nossas liberdades, nesse país onde, se os políticos forem para o inferno, vão levar consigo altas autoridades. Vão levar e capaz até do diabo sair de lá, né? Porque nem ele vai aguentar tolerar a classe política brasileira. Olha só, com a gente também aqui, o nosso grande mestre, Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja bem-vindo. Saudações, minhas musas Kátia Magalhães e Geisiane Freitas. Vamos ver se essa colaboração vai ser delação ou se vai ser mais uma contribuição para a impunidade ampla, geral e restrita do Brasil. A gente trata disso já já no JDO2. É isso aí, doutora Kátia, começo então pela senhora, sobre essa delação premiada. A gente já tem esse nome confirmado, Maurício Camizotti, mas tem outros dois nomes aí, né, que estão ali na expectativa também de uma delação premiada. Bom, a gente precisa colocar na conta que muitos escândalos vêm à tona, são provados, há mensagens, há comprovação das transferências bancárias, mas no final das contas não é punido. As pessoas não são punidas por aquilo que fazem quando estão ali nessa alta cúpula. Então tem essa expectativa da delação, mas também, ao mesmo tempo, tem esse receio. Existem dois aspectos importantes a comentar aí nessa delação que está sendo negociada por Maurício Camizotti. O primeiro aspecto é a delação em si. Nós aqui que lutamos contra essa corrupção, contra essa blindagem generalizada, óbvio, nós estamos torcendo para que Maurício Camizotti apresente provas não apenas contra o baixo clero do funcionalismo autárquico, até mesmo o baixo clero do parlamento, mas também e, sobretudo, contra estas altas autoridades, né? Parlamentares relevantes, filhos de certos velhos líderes sindicalistas, pessoas que parecem estar bem imbricadas nesse escândalo aí repulsivo de assalto aos velhinhos. Quem sabe Maurício Camizotti possa trazer mais provas aí contra o banqueiro Daniel Vorcaro e sua turma, quem sabe. Por enquanto estamos no terreno da especulação, já que todos nós sabemos, delações têm que ser sigilosas e assim permanecer até a sua homologação. E aí vem o segundo aspecto muito delicado a ser tratado, o aspecto da homologação. Ainda que essa delação traga elementos muito importantes, muito relevantes, venha a afetar figurões da nossa República, ainda que, por um acaso, ela seja homologada pelo ministro André Mendonça. Como esse caso do INSS está no Supremo, contrariamente ao que ocorreu lá na Lava Jato, como deveria ter sido, em que os casos de corrupção, criminalidade grossa estiveram lá na primeira instância, agora estão no Supremo, de modo que o ministro André Mendonça não vai ter o comando sozinho desse assunto, mesmo que ele homologue. Pode vir alguma manobra travestida de recurso jurídico, travestida de embargo, e seja lá de que natureza for, que transfiram o assunto aos pares de André Mendonça sob o manto da colegialidade. Afinal, André Mendonça não é o único do STF, há mais outros 9 com ele, talvez até o final dessa história toda da homologação, da delação de Camizotti, talvez haja mais 10 no colegiado, dentre eles um supremável que parece ter pelo menos algum pequeno envolvimento com esse assunto do INSS, já que poupou várias entidades sindicais das medidas
cabíveis dos rigores da lei. Então, fica essa dúvida. Primeiro, se a delação vai ser para valer. Segundo, se ela vai ser homologada. E terceiro, se uma eventual homologação vai se manter de pé ou será abalada por mãos nada bem intencionadas, muito pelo contrário, por mãos bastante malévolas e, quem sabe, até envolvidas no esquemão. Esse é o Brasil da impunidade grossa, da blindagem. Só nos resta aqui acompanhar de lupa e comentar tudo em detalhes e cobrar as pessoas envolvidas. Serrão, além do nome do Maurício Camizotti, outras pessoas, Maurício Camizotti ele já fechou essa delação premiada, portanto é a primeira. Mas ainda há outros dois nomes, o do André Fidelis, como a Berê trouxe aqui pra gente, ele era diretor de benefícios e uma das funções era justamente autorizar os descontos desses benefícios. Então precisa esclarecer, porque esses descontos não eram autorizados pelos aposentados e pensionistas. Justamente por isso o roubo era na surdina, na calada da noite. Além disso, o Virgílio Oliveira, ele era procurador federal e ele mencionou o nome do filho do presidente Lula, o Lulinha. Pois é, aí o bicho começa a pegar quando você fica com o instrumento da colaboração premiada, que pode revelar tudo, mas depende de uma homologação do andar de cima, e você mexe com gente de andar de cima, complicou o jogo, não complicou? Pois é. Esse é o risco que ainda corremos nessas várias possibilidades aí de colaboração premiada. É colaboração premiada que chama, tá? Ela pode ser uma delação ou não, mas o que interessa é que a colaboração só é válida quando ela traz provas concretas e objetivas daquilo que a polícia e o resto da investigação não conseguiu levantar. Por quê? Senão, não é colaboração nenhuma, não é delação nenhuma, é danação, né? Danação. Então, por enquanto, o que a gente está vendo é a expectativa do que pode ser revelado. E aí, a Kátia Magalhães tocou num ponto fundamental. Quem é que vai homologar esse caso? É o Supremo Tribunal Federal. De novo, esse caso era para estar no Supremo Tribunal Federal? Não, não era, mas está. E o Supremo é um órgão colegiado. Então não vai ser um ministro que vai poder dizer homologue-se. Não, com certeza vai haver um questionamento para que seja cumprida a regra lógica da colegialidade. Então todo o Pleno do Supremo vai ter que avaliar a questão. E aí, sabe quem pode também acabar votando nesse caso? O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. Até o dia 29, no dia 29 tem previsão de que o nome dele seja aprovado, e aí aquele que firmou, através do governo, o grande acordo entre aposentados e pensionistas, o governo e o INSS, né, sob a presidência de José Dias Toffoli, poderá votar também se a colaboração da turma denunciante no escândalo do INSS vale ou não. Vocês estão vendo a ironia da história? Como é que o Brasil consegue complicar ainda mais a situação? Messias vai para o Supremo. Messias merece. Ele salvou Luiz Inácio Lula da Silva de entrar nesse caso aí por crime de responsabilidade. Mas será que alguma delação vai cair em cima do Lulinha? Quem poderá salvar o Lulinha se algum delator malvado revelar que realmente o filho do presidente recebeu vantagens? E se nenhum delator contar nada? Vai ficar o dito pelo não dito. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.